todos, tudo bem? Nós vamos dar continuidade ao estudo de equação do segundo grau. Na aula passada, nós aprendemos como resolver uma equação do segundo grau completa, quando ela vier com os três coeficientes, coeficiente A, coeficiente B e o coeficiente C, através da minha fórmula de Bhaskara ou fórmula resolvente, que é a substituição dos valores dos coeficientes na fórmula de x é igual menos o b mais ou menos a raiz do delta sobre 2a. O delta nós vimos que é o discriminante e ele pode ser substituído pelos coeficientes b ao quadrado menos 4ac. Através dela nós conseguimos achar as raízes da equação do segundo grau, o meu x1 e o meu x2. O x1 é igual a menos o b mais a raiz do delta sobre 2a. E o x2 é o menos b menos a raiz do delta sobre 2a. O que difere ambas é o sinal do meio, um é positivo e o outro é negativo. Nós vimos uma aplicação de um exemplo e também fizemos o estudo do discriminante delta, que o delta ele pode ser maior do que zero, possuindo duas raízes reais diferentes, pode ser menor do que zero, não possuindo raízes reais, e delta sendo igual a zero, quando ele possui duas raízes reais, sendo que elas são iguais. Na aplicação, nós resolvemos juntos esse exemplo e agora eu vou mostrar para vocês outro exemplo para irmos para as equações incompletas. Gente, eu trouxe aqui um exemplo de uma equação do segundo grau completa e nós vamos resolver através da fórmula de Bhaskara. Aqui eu tenho a minha equação x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. O valor do coeficiente A é 1, do B é menos 5 e do C igual a 6. Para iniciarmos, nós vamos fazer o estudo do discriminante delta, certo? Então, eu vou substituir. B é menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes A, que é 1, e o C, que é 6. Delta é igual. Número negativo com expoente par, resultado positivo. Então, menos 5 ao quadrado, 25. Menos 4 vezes 1 dá menos 4. E menos 4 vezes 6, menos 24. Delta é igual 25 menos 24, o delta é igual a 1. Observar aqui, gente, que o delta é um número maior do que zero, é um valor positivo. Então, a solução aqui da minha equação serão o quê? Reais e diferentes. X é igual menos o valor do coeficiente B, menos 5, mais ou menos a raiz do delta, que o delta é 1, sobre 2 vezes o meu A, que é 1. X é igual, menos com menos dá mais 5, mais ou menos, raiz de 1 é 1, e 2 vezes 1, 2. Vou achar as raízes, x1, 5, mais 1, 6, e 6 dividido por 2, 3. Vou achar agora o x2, 5, menos 1, 4, e 4 dividido por 2, dá 2. Então, a solução aqui da minha equação do segundo grau é 3 e 2, ok? Gente, nós vamos agora estudar a resolução das equações incompletas. Nós vimos que as equações do segundo grau, elas podem vir incompletas com o coeficiente B, com o coeficiente C e ao mesmo tempo incompletas com o coeficiente B e C. No primeiro caso, nós temos uma equação incompleta com os dois coeficientes B e C, da forma de ax ao quadrado igual a zero. No segundo caso, nós temos uma equação incompleta com o coeficiente C, da forma ax ao quadrado mais bx igual a zero. E no terceiro caso, nós temos incompleta com o coeficiente B, da forma de ax ao quadrado mais c igual a zero. Gente, antes de nós irmos resolver as equações incompletas, pelos outros métodos, vale ressaltar que elas também podem ser resolvidas através da fórmula de Bhaskara. Então, uma equação completa e incompleta eu posso resolver pela fórmula de Bhaskara ou pela fórmula resolvente. Eu trouxe aqui alguns exemplos de equações completas e incompletas. Y ao quadrado mais y mais 1 igual a zero. É uma equação completa. Eu possuo os três coeficientes. 2x ao quadrado menos x igual a zero é uma equação incompleta com o coeficiente c. 2t ao quadrado mais 5 igual a zero é uma equação incompleta com o coeficiente b. E 5x ao quadrado igual a zero é uma equação incompleta nos coeficientes b e c. Como nós estudamos, ela pode ser incompleta com o coeficiente b, pode ser incompleta com o coeficiente c e, ao mesmo tempo, incompletas com o coeficiente b e c. O meu a sempre tem que ser diferente de zero. Então, eu trouxe aqui um exemplo resolvendo através da fórmula de Bhaskara uma equação incompleta. X ao quadrado mais 2x igual a zero. O valor do coeficiente a é 1, coeficiente b é 2 e o c é 0.
Então, primeiro eu vou substituir na fórmula do delta, que é b ao quadrado menos 4ac. O b é 2 ao quadrado menos 4 vezes o a, que é 1, e o c é 0. 2 ao quadrado é 4. Menos 4 vezes 1 é menos 4. E menos 4 vezes nada é nada. Então, 4 mais nada, 4. O delta é um número maior do que 0. O delta é valor positivo. Então, ele vai possuir duas raízes reais e diferentes. Substituindo agora na fórmula de Bhaskara. X é igual a menos b mais ou menos a raiz do delta sobre 2a. Menos o b, que é 2, mais ou menos a raiz do delta, que é 4, sobre 2 vezes 1. Vou achar as minhas raízes. x1 é menos 2, primeiro com mais, raiz de 4 é 2. E 2 vezes 1, 2. Então, x1 é igual a 0. O x2 é menos 2, menos a raiz de 4, que é 2, dividido por 2, que vai dar o x2 igual a menos 2. Então, 0 e menos 2 são as minhas raízes da minha equação do segundo grau incompleta no coeficiente c. Gente, nós vamos agora resolver uma equação da forma de ax ao quadrado igual a 0, quando ela vier incompleta com os dois coeficientes, b e c. Ela sempre terá como solução o número 0. Observem aqui, ó. Ax ao quadrado igual a 0. O x ao quadrado vai ficar no primeiro membro porque ele é o termo dependente. O a ele está multiplicando, eu vou passar para o segundo membro, ele vai passar dividindo. Toda divisão que o meu numerador for 0, o resultado da mesma será também o valor de 0. Então, x ao quadrado igual a 0. A raiz quadrada de 0, eu sei que é 0. Então, meu x aqui será igual a 0. Observe aqui o exemplo. Determine a solução da equação 2x ao quadrado igual a 0. Eu vou passar o 2 para o segundo membro e o x ao quadrado, ele é o termo dependente, vai ficar no primeiro membro. O 2 está multiplicando, vai trocar de membro dividindo. Então, vai ficar x ao quadrado igual a 0 dividido por 2. Toda divisão, como eu falei, que o numerador for 0, o resultado será sempre 0. Então, toda vez que a minha equação for da forma de ax ao quadrado igual a 0, o resultado da mesma sempre será o número 0. Vamos agora juntos resolver mais outros exemplos. Gente, vamos resolver alguns exemplos da forma ax ao quadrado igual a 0. Nós vimos que toda vez que vier somente o valor do coeficiente a solução dessa minha equação será 0. Observe aqui que o 3 está multiplicando, então ele vai passar de membro dividindo. Toda divisão que o meu 0 ele for numerador, o resultado será 0. X é igual a raiz quadrada de 0, a solução dessa minha equação será 0. Assim como o 4 aqui está multiplicando, vai trocar de membro dividindo. X ao quadrado é igual a 0, x é igual a raiz quadrada de 0, a solução será 0. Então, toda vez que a minha equação for da forma ax ao quadrado igual a 0, nem precisa você resolver. Você já vai saber que o valor vai dar igual a 0. Gente, agora nós vamos resolver a equação do segundo grau da forma ax ao quadrado mais bx igual a 0, onde ela está incompleta com o coeficiente c. Para resolvermos, nós vamos tirar o fator comum em evidência, um termo que tanto está comum com o coeficiente a como com o coeficiente b. Observe aqui que nessa minha equação, o termo que está em comum é a variável x. Então, eu vou pegar toda a minha equação e vou dividir por ela. Ax ao quadrado dividido por x. A por x eu sei que é a. Lembrando aqui das propriedades da potenciação, divisão de potências de base iguais, eu repito a base, então subtrai os expoentes. Então, 2 menos 1 dá 1. Então, dentro do parênteses fica ax. Vou repetir a operação aqui, que é soma, e vou dividir. Bx dividido por x, x por x eu sei que é 1. Quem sobra é o b. Sempre, gente, observar que o meu x aqui, que ficar de fora do parênteses, eu vou sempre igualar a 0. E a minha equação que ficou dentro do parênteses, eu vou igualar a 0. Vai ficar ax mais b igual a 0. Eu vou passar o b para o segundo membro. Ele está positivo, vai trocar de membro negativo. Assim também, o a ele está multiplicando, vai passar de membro dividindo. Então, vai ficar o x igual menos o valor do coeficiente b sobre a. A solução dessa minha equação incompleta com o coeficiente c é 0 e menos b sobre a. Observando agora a resolução desse exemplo. Eu tenho 2x ao quadrado mais 6x igual a 0. Observe que eu tenho o valor do coeficiente a, que é 2, do coeficiente b, que é 6. E o c é 0. 2x ao quadrado mais 6x, observe aqui que eu tenho um termo em evidência, que é o x. A variável tanto está com o coeficiente a, como também está com o coeficiente b.
Então, eu vou pegar toda essa minha equação e vou dividir por x. 2x² por x dá 2x. O 2 eu repito, x² por x dá x. Repito o sinal da soma, que é a minha operação. 6x por x dá 6. O valor do x que está fora do parênteses eu vou igualar a zero. Então, sempre o meu primeiro valor da solução vai ser igual a zero. Vou pegar agora a minha equação que está dentro do parênteses e vou igualar a zero. 2x mais 6 igual a zero. Vou passar o 6 para o segundo membro, está positivo, troca de membro, negativo. O 2 está multiplicando o x, então ele vai passar o quê? Dividindo. Então, menos 6 dividido por 2 dá igual a menos 3. Então, a solução dessa minha equação é 0 e menos 3. Vamos agora resolver mais alguns exemplos para fixar melhor o conteúdo. Gente, vamos resolver esses dois exemplos aqui da forma ax² mais bx igual a zero, quando a minha equação do segundo grau foi incompleta com o coeficiente c. O meu primeiro exemplo aqui diz que 2x² mais 4x é igual a zero. O valor do coeficiente a é 2 e do coeficiente b é 4. Eu vou fazer pelo fator comum em evidência, que é o termo que está comum tanto junto com o coeficiente a quanto com o coeficiente b. No caso aqui é a variável x. Então, eu vou dividir toda a minha equação por x. 2x² por x dá 2x. O x² dividido por x, eu vou lembrar da potenciação. Divisão de bases iguais, eu repito a base e subtraio os expoentes. Repito aqui mais, que é o sinal da operação. 4x por x dá 4, igual a zero. O x que está fora do parêntese, sempre ele vai ser igual a zero. É a minha primeira solução. E o que estiver dentro do parêntese, eu vou igualar a zero e vou resolver a minha equação de primeiro grau. 2x é igual, o 4 está positivo, troca de membro, negativo. X é igual, menos 4, o 2 está positivo e está multiplicando o x. Então, eu vou passar dividindo. X é igual, menos 4 por 2 dá menos 2. Então, a solução desse meu exemplo aqui é 0 e menos 2. Aqui, observe que o valor do coeficiente A é 1 e do coeficiente B é menos 8. O que eu tenho em comum aqui também é a variável x. Então, vou dividir tudo por x. X² por x dá x, menos 8x por x dá 8, igual a 0. O x que está fora, sempre eu vou igualar a 0. E o valor que está dentro do parênteses, eu também vou igualar a 0. Então, menos 8 está negativo, vai trocar de membro, positivo. Então, a primeira solução sempre será igual a 0 e a segunda solução será x igual a 8. Lá no slide, nós vimos o que, gente? Que o valor aqui dessa solução sempre vai ser menos o coeficiente b sobre o a. Só observando aqui e fazendo o teste. Quem era aqui o b? É 4. Menos 4 dividido por 2 dá menos 2. Aqui, que era o coeficiente b, é menos 8. Então, menos com menos dá mais. 8 por 1 dá 8. Então, você também, se não quiser fazer todo esse processo, é só lembrar disso. Que a minha segunda solução sempre vai ser menos o valor do coeficiente b sobre o coeficiente a. Gente, agora nós vamos resolver uma equação da forma ax² mais c igual a 0, onde ela está incompleta com o valor do coeficiente b. Vamos relembrar aqui um pouquinho a equação do primeiro grau. Numa equação de primeiro grau, o primeiro membro fica o termo com a variável e o segundo membro fica o termo independente, sem a variável. Eu vou passar o c para o segundo membro. Ele está positivo, vai trocar de membro, negativo. O a está multiplicando a minha variável, então ele vai trocar de membro, dividindo. Vamos relembrar um pouquinho que a potenciação é o oposto da radiciação. Então, para mim achar a solução dessa equação do segundo grau, o meu 2 aqui, que ele é expoente, ele vai virar índice. Toda raiz quadrada, ela tem dois valores, positivo e negativo. Gente, vamos agora resolver esse exemplo. Eu tenho aqui 3x² menos 27 igual a 0. O meu a é 3, o meu b é 0 e o meu c é menos 27. Resolvendo agora, eu vou passar o menos 27 que está negativo para o segundo membro. Quando eu troco, ele troca a operação. Ele está negativo, vai trocar de membro, positivo. O 3 que está multiplicando a variável vai trocar de membro dividindo. Então, 27 dividido por 3 dá igual a 9. O x² ele vai mudar de operação. Em vez de ser expoente, agora ele vai ser o índice. Eu vou achar a raiz quadrada de 9.
que nós sabemos que a raiz de qualquer número, dentro do conjunto dos números reais positivos, possui duas soluções, mais ou menos 3. Gente, agora vamos resolver alguns exemplos. Gente, agora nós vamos resolver dois exemplos da forma ax² mais c igual a zero. O primeiro exemplo, 4x² menos 16 igual a zero, o valor do coeficiente A é 4, do coeficiente B é 0 e do coeficiente C menos 16. Eu vou passar o valor do coeficiente C para o segundo membro. Está negativo, troca de membro, positivo. O 4 ele está multiplicando, então já para trocar de membro, dividindo. X² é igual a 16 por 4 dá 4. Observe aqui que o oposto da potenciação é a radiciação. Então, meu 2 aqui, que é expoente, vai ser o meu índice. Então, a raiz quadrada de 4, eu sei que será mais ou menos 2. Tanto 2 positivo como 2 negativo são soluções dessa minha equação. Aqui no segundo exemplo, eu tenho que o valor do A é 2, o valor do B é 0 e o valor do C é menos 50. Observe agora que para resolver eu vou passar o valor do coeficiente C para o segundo membro. Está negativo, vai trocar de membro, positivo. O 2 que está multiplicando vai trocar de membro, dividindo. 50 por 2 dá igual a 25. O 2 aqui, que é o meu expoente, vai trocar de membro e vai ser o meu índice. Raiz quadrada de 25, observe que a solução aqui será mais ou menos 5. Para você evitar todo esse trabalho, você pode achar a solução da seguinte forma, que é igual a menos c sobre a raiz quadrada. Observando aqui, menos o c, então menos com menos dá mais 16. 16 por a dá 4 e raiz quadrada de 4 mais ou menos 2. Aqui, menos com menos fica 50. 50 dividido por 2 dá 25. E raiz quadrada de 25 mais ou menos 5.